Pronto, estamos reconectando, pessoal. Vamos ver se a gente consegue colocar a Gisele e o Lafayette presentes na live de relato de parto hoje. Esperando ela entrar. Então, hoje a gente vai. A programação nossa no Núcleo a gente está fazendo um relato de parto do parto da Gisele, do Lafayette, da bem-nascida Helena. Como eu falo, a gente nunca escolhe aleatoriamente os relatos, a gente sempre quer pegar algum ponto específico do processo da gravidez, do parto e do puerpério. Especificamente, deixa eu achar a Gisele aqui. A Gisele está aparecendo indisponível, Gisele, para eu te colocar. É engraçado, todo mundo aparece disponível, as pessoas que estão entrando, o Sandro, a Carla, mas você aparece indisponível. As carinhas estão indisponíveis aqui para eu te solicitar, por isso que você não consegue entrar. É alguma questão da configuração do seu Insta, que eu acho que você vai ter que mexer aí para você se tornar, ou então se você conseguir solicitar eu te aceito, mas para mim aqui está aparecendo você totalmente indisponível para convidar. Estamos com problemas técnicos. Vou pausar aqui um pouquinho, pessoal, porque não está conseguindo. Para papá, para papá. Gisele, você está aparecendo indisponível. Tem alguma configuração sua aí que não permite que eu convide nem que você entre para você participar. Quer tentar entrar pelo celular do Lafayette? Porque realmente... Pronto. Agora vai. Estamos resolvendo os problemas técnicos. Só esperar um pouquinho que eu acho que agora vai. Problemas técnicos. Uai, apareceu aqui você para mim, eu te coloquei. Você não entrou ainda? Gente do céu. Ó, vou fazer um teste aqui. Ah, Lafa, vamos lá, Lafa. Ah, aí sim. Agora vai.
E que confusão! Tem alguma questão no seu Insta que não aparece. Você vai ver aqui no Instagram, quando você entra na live, as pessoas que vão entrando, aparece do lado concluir, um tizinho e duas carinhas para você compartilhar a live, né? As pessoas que foram entrando, todas apareceu, menos você. Quando o Lafayette entrou, apareceu também. Aí eu consigo entrar junto no vídeo. Bom, tardamos, porém não falhamos. Você não apareceu, não. Aqui. Eu não sei o que aconteceu, porque sempre que eu entro aparece para pedir a solicitação também e não apareceu para mim. Deixa eu lá, abaixa aqui. Olá, tudo bom? Boa tarde, Bom, tudo bem? que bonitão que você fica assim online, hein? Sério, são seus olhos, são seus olhos. Obrigado. Aqui. Eu só não sei que você tem que cancelar aí as ligações, essas coisas. Você não Como que recebe. põe no não perturbe? Eu acho que é baixo. Se botar no Rapidinho, conteúdo, melhor. Mas agora a gente já tá ao vivo aqui bonitinho, tranquilo. Eu tinha feito uma chamada inicial falando que a gente nunca coloca aleatoriamente o relato de parto, né? Então você chegou até a fazer um relato por escrito e a gente conversou várias vezes ao longo da gravidez, no parto e no puerpério, principalmente. E eu acho que é muito interessante a questão toda que cerca o processo seu do Lafayette com a chegada da Helena. Eu queria, então, começar dando uma boa tarde para todo mundo, agradecendo muito a presença de vocês. E queria que você e o Lafayette se apresentassem, o que vocês fazem, quem são, o que vivem, para as pessoas conhecerem um pouco de vocês, que eu acho que tem tudo a ver com a questão do que a gente vai falar, principalmente no puerpério. Sim. Então, boa tarde, né, para todo mundo. Eu vou começar já falando do Lafa, porque ele já está lá gravando aula, na verdade. Ele ia participar e aí lembrou que tinha uma aula para gravar e tal. E não, até o final acho que ele aparece um pouquinho, mas tá lá na aula. Então, Você quer que eu fale alguma coisa inicialmente? você quer se apresentar? Tá. Enrolado do jeito que a gente é. Já. Não. Tá ótimo. Improviso. Você vai ter que sentar. Fala de você, quem que você é, o que você faz. Quem que eu sou? Tá. Bem, eu sou o Lafayette Moreira. Eu sou neuropsicólogo e professor universitário e pai da Helena agora e marido da Gisele. E amigo do Janot. Tamo junto. Então, eu sou Gisele, eu sou psicóloga judicial. Isso. E agora mãe da Helena. E a gente é casada há uns 6 anos. A gente é casado, é verdade. É isso. E a gente se conheceu na faculdade, né? E a gente começou a namorar na faculdade. O Lafa foi meu Seu monitor, né? O professor. Pois é. Já começa assim. E foi assim, né? A gente conheceu na faculdade. E aí ficamos juntos desde então. Estamos aí. Ótimo. Então, são dois psicólogos de formação. Sim, né? sim. E eu queria que você falasse um pouco desse início, do início da gravidez, né? Do começo do pré-natal, as expectativas que se tem no começo de tudo, a adaptação inicial. Fala um pouquinho da gravidez, Gisele, pra gente. Uhum. Então, Helena, eu falo que ela foi arriscada, não foi planejada. A gente, no início da pandemia, né, a gente tinha conversado sobre ter neném ou não e tal. E aí, a gente estava num momento assim, pessoal, de tranquilo para ter. Mas com o início da pandemia e tudo, eu falei, vamos esperar, porque a gente não sabe, né, como é que vai ficar isso e tal. Mas aí a Helena veio, não quis saber de esperar a pandemia e nada, a Helena veio. A minha gestação foi bem tranquila, toda ela, assim. O inicinho, eu só tinha muito sono. Essa questão da pandemia, em certo ponto, assim, para mim foi até positivo, porque eu fiquei trabalhando de casa. Então, eu consegui gerenciar, né? Trabalhar mais ou menos
nos horários que dava, né? Conseguia descansar e me organizar, né? E eu, assim, há muito tempo que eu sempre acompanho coisas sobre parto, né? Ao longo da minha vida, acho que teve momentos que eu questionei se eu queria realmente ter filho ou não, mas eu acho que a maior parte do tempo, sim. Então, eu sempre acompanhei. E quis, né? A minha intenção era poder ter um parto normal, um parto humanizado, né? E foi o que eu procurei, né? No início, assim. As adaptações iniciais para você foram muito tranquilas, né? Aquela fase de enjoo, vômito, náusea, né? Foi muito tranquilo. Teve algum momento da gravidez que você se sentiu mais desconfortável ou mais incomodada com o fato de estar grávida ou não? Não. Minha gravidez foi maravilhosa. Tá, dá tchau. Rafa tá indo. Depois volta. Mas aí no finalzinho tava de volta com a Helena. Uhum. Não, assim, minha gravidez foi muito tranquila. Eu falo que, assim, eu poderia viver grávida. Eu tive poucos desconfortos, assim, coisas normais de azia no final, né? Eu acordava muito à noite, desde o princípio da gravidez, eu acordava. Primeiro era com fome e com vontade de fazer xixi, depois se tornou um hábito e no final era o desconforto mesmo, às vezes um pouco de desconforto respiratório no final e tudo. Eu lembro que os exames, eu tive um início de... Como chama? A cabeça fica ruim. Anemia? Anemia, né? Mas, e no mais, assim, minha gravidez foi muito tranquila. Minhas amigas falavam que eu tava plena. E tava mesmo, muito tranquila minha gravidez inteira, assim. Muito, muito tranquilo. Pois é, aí foi caminhando então muito tranquilo, teve essa questão da hemoglobina que deu uma caída, eu acho que a gente deu uma corrigida nela sem maiores problemas, só introduzimos uma suplementação básica, nada demais, e chegamos perto do 9º mês, onde a gente normalmente discute plano de parto. Eu pessoalmente gosto de discutir plano de parto com 36, 37 semanas, é aquela consulta longa, extensa, que a gente fala de todo o processo. Como é que foi a questão do plano de parto para vocês? Como é que foi aquele encontro especificamente? Que é um encontro longo, demorado, né? A gente fala muito sobre todo o processo. Foi maravilhoso também, assim. Eu acho que na hora de preencher, que você vai vendo que vão surgindo as dúvidas, né? Algumas coisas que a gente precisava ainda saber e tudo. Muita coisa... assim, o Lafa não entendia muito bem, mas ele tendia a aceitar aquilo que eu colocava, me respeitar, assim. Ele questionava, mas depois que eu explicava por quê, ele topava, assim. E foi muito assim, o tempo todo. Tem sido. E eu me senti muito segura quando a gente fez o atendimento e discutiu o plano de parto, porque, assim, eu vi que a gente ia fazer aquilo que eu queria e dentro do possível. E, assim, eu vi que você estava com a gente também disso, assim, de respeitar muito a nossa vontade, o que a gente queria, o nosso perfil, né? O nosso perfil, a gente também é mais reservado, né? E tudo. Mas, e também tá pronto para se acontecesse alguma coisa, a gente tá seguro, assim. Então, eu saí desse atendimento, assim, muito segura. E muito tranquila o tempo todo, né? Do que estava por vir, assim. Eu fiquei muito tranquila mesmo o tempo todo. Pois é, a data prevista para a chegada da senhorita Helena Era dia 4. era dia 4. Mas ela não estava muito querendo saber dessa história, não, né? Ela quis chegar um pouco antes, quase 15 dias, né? Foi dia 24 para 25, né? Que tudo começou a acontecer. Foi uma semana. Não, foi 39, foi uma semana. Pois é, se não me engano, foi numa quarta-feira. Foi de quarta para... Ela nasceu na quinta, né? Mas foi Sim. de quarta para quinta e tudo. Pois é. Até então, você estava, como você mesma disse, plena, tranquila e serena,
Janu- Exato. Janone falou que ela é só para março, que pode passar uma semana. Não, e eu tava, assim, minha sobrinha nasceu, minha primeira sobrinha, que agora eu tenho duas, Aham. nasceu com 42 semanas. Eu lembro que o médico da minha cunhada falou assim: se não nascer até amanhã, a gente induz. E Induz. na sexta-noite, num dia anterior à noite, a minha cunhada passou mal e tudo. E minhas amigas, a maioria que eu tenho perto mesmo, os meninos nascem com quase 42. Não, a Bárbara voltou. E eu também tava pra mim que a Helena ia nascer depois de 40 semanas. Porque pus na minha cabeça. E eu me planejei para trabalhar Entendi. também até 40 semanas, porque como eu estava trabalhando de casa, estava tranquilo. E para aproveitar mais a licença, né? E aí eu falei com as meninas que trabalham comigo, eu falei, ó, estou planejando a licença para 40 semanas, vou deixar tudo tentar deixar tudo organizado para vocês tocarem se a Helena vir antes. Mas eu acho que ela não vem, não. Sempre assim. E assim, eu tava muito tranquila com a gravidez, então também eu tava curtindo. Eu não tinha essa coisa que normalmente as grávidas no final ficam doidas que acabe, né? Que nasce logo. Eu não, tava de boa. Se a Helena quisesse ficar até 42, eu tava de boa. E você estava tão de boas, e a Helena é tão dona da situação, que eu me lembro que eu converso, eu brinco muito com vocês. Eu falo, ó, pode ficar tranquilo que o dia que a Helena vai resolver chegar, ninguém sabe, mas com certeza o pau quebra de madrugada, você lembra disso? 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, a hora que É, as né? coisas começam a acontecer. Mas com Por que que você o não foi filho... assim. É. Não, não. E eu queria que você É... contasse como foi esse início, né? Como que tudo começou com a foto que o Lafayette me mandou, que eu tenho até hoje, salva. Ah, sério? É, primeiro eu lembro que na última consulta eu te perguntei o negócio da bolsa, né? Eu falei assim, tem chance da bolsa estourar e eu não perceber? Porque tem história na família que a bolsa estourou, ninguém viu, o menino nasceu roxo, aquela história toda. Aí você falou, não, nessa fase é muito difícil, né? E Muito se difícil. ficar na dúvida, dá pra fazer alguma coisa pra saber, né? Deixa eu só tomar. Sim, sim, fica à vontade. Tem umas mudanças de posição aí, umas questões que a gente manda vocês fazerem que quando rompe, sai líquido mesmo, escorre água. É. Mas, e aí, no dia 24, eu lembro que de manhã era aniversário da filha de uma amiga nossa e de um amigo em comum. E aí eu brinquei. Eu falei assim, ainda dá tempo de ser aniversário da Helena também. Não tem nenhum sinal, mas ainda dá tempo. E aí, nesse dia, eu fui trabalhar, tava, né, em casa mesmo, mas trabalhei de manhã e tal. Aí, almoçamos e eu fui tirar a minha sonequinha depois do almoço para continuar trabalhando à tarde. Aí eu tava dormindo e aí eu senti 2 jatinhos de aguinha, assim, saindo. E aí eu acordei, assim, eu falei assim, ou eu tô fazendo xixi ou é a bolsa. E aí eu levantei e vim correndo pro banheiro e aí tentei fazer xixi e não saía xixi. Aí na hora que eu levantei, aí saiu aquele tanto de água. Aí eu falei, é a bolsa. Aí eu falei com o Lapa, ele falou, nossa, ixi, o que que faz? Manda mensagem pro Renato, avisa. Aí ele mandou mensagem, e aí você perguntou como é que tava e pediu pra tirar foto. E Sim, aí ele te mandou a foto, que eu tava de shorts e com a meia, aquela meia. Porque ex- você perguntou de complicações, porque eu tinha inchaço nas pernas, né? Então eu tava usando aquela meia linda, maravilhosa, né? E a meia toda encharcada. Mas aí tava tudo bem, né? Tipo, o líquido tava claro, eu não tava sentindo nada, tava com a cólicazinha muito leve, que eu já tava tendo uns dias. E aí você falou assim, vamos esperar para ver se o trabalho de parto começa, né? E é. aí fomos esperar. E aí o Lafa falou, eu lembro que ela falou alguma coisa assim, tipo, a gente tá tranquilo, mas tranquilidade tem limite. Ele falou, e você ri no fundo, eu tenho esse áudio aqui, e você dá uma risadinha no fundo. E ele fala assim, obrigado pela resposta rápida. É porque o Lafa é super formal o Sim, tempo todo.
quem que os nossos amigos conhecem. Assim, a gente fala, o Lafa, ele tem um pezinho no Asperger, sabe? Sim, sim, sim. Aí depois, quando ele fala essa segunda parte, né? é, Ah, Aí você dá uma risadinha no fundo, aí o áudio termina. E aí, com a foto é ótimo, porque eu já vejo que o líquido está bem clarinho, ela estava movimentando o tempo todo, então eu falei, ué, vamos. O estrépito tava era negativo. negativo, então a gente estava tranquilo, de boas. Vamos esperar o pau começar a quebrar, vamos esperar as contrações virem para não precisar mexer de forma inadvertida precocemente, né? E aí a gente teve a conduta expectante e a gente foi conversando ao longo do dia, até que quando, eu acho que era o quê? Umas 9, 10 horas da noite, quando a gente Mas encontrou lá, não. a gente encontrou lá É, no HC, você lembra? sim, foi. Foi. Que aí, assim, eu fiquei arrumando bolsa de maternidade, fiquei fazendo coisas aqui, tentei andar um pouco, ficar na bola, e nada aconteceu. Aí você falou pra gente ir pro hospital, umas 9 horas, pra me examinar, ver como é que tava, né? Isso. E aí nós fomos, só que quando a gente chegou lá, você me examinou, tava tudo bem, né? Ainda, lembro tudo Bolsa bem, rota tava mesmo, líquido clarinho, a Helena estava ótima e contração forte, nada. nada, zero, né? O colo também ainda tava ruim, assim, não, né? Nada. Uhum. Aí a gente iniciou colocando comprimido, né, pra dar início. Isso, deixei você plantada lá um pouquinho e falei, ó, vamos ver se com um pega, senão a gente já vai internar daqui a pouco para continuar a indução no hospital. Aí a gente ficou lá um pouquinho, aí você falou, ó, daqui umas 3 horas a gente encontra já na Isso, maternidade, né, pra ver. E aí eu te perguntei se eu podia comer, que eu tava morrendo de fome essa hora. Aí você falou, não, pode comer, vai, descansa e tudo, né? pois é, até então tranquilaço, né, Gisele? Até então tava super tranquilo. Até Não então. tinha contração ritmada, não tinha dor intensa, estava Ah, tranquilo, né? tava normal. É, é. Eu lembro que o plano de parto, seu, a primeira opção, é uma coisa que eu sempre gosto de esclarecer, a gente sempre coloca a primeira, segunda e às vezes até a terceira opção de maternidade, né? Porque às vezes a maternidade se encontra lotada, a gente não consegue internar na primeira opção, tem que partir para o plano B. O que a gente sempre tenta evitar é que vocês se desloquem para o local para chegar lá com um monte de contração e não conseguir internar, tá um tumulto danado e ter que de lá se deslocar para outra maternidade. E eu me lembro que o Neo Center, que era o seu plano A, estava Tava cheio, estava muito cheio. Até que quando a gente encontrou lá no Neo Center para internar você, eu falei assim, ó, vem, porque tem um lugarzinho que a gente consegue colocar você. Estava terminando de limpar, você lembra disso? Tava, na verdade, você conseguiu tinha um quarto, e aí a gente foi até antes do planejado, que você me ligou e falou assim, ó, vem, que eu vou Vem. fazer essa internação. E a ideia era eu entrei, fiquei no quarto, Isso, para se liberasse a suíte, eu ir para a suíte, ou então ia ter que ir para o bloco, né? Se não liberasse até lá, isso mesmo. né? É, Que horas que você internou? Você lembra o horário certinho? 1 hora da manhã. E estava 1 hora a tranquilo. gente chegou na maternidade. E aí Isso. eu lembro que eu já cheguei meio assim, eu ainda tava tranquilo, fiquei lá fazendo a ficha, mas já me contorcendo na cadeira, meio Você já torta na tava- cadeira e achando que a bolsa tava demorando. Você lembra do que você falou para mim da dor? Como que estava a nota da dor nessa fase? Não, nesse comecinho ainda tava tranquila. Foi na troca do quarto Para a pra suíte? suíte que a gente pegou. E aí eu falei que tava um 7. 7. É isso mesmo. É, Você lembra foi. certinho. Vou dar um 7. Eu falei, E, 7 está tranquilo. porque aí a gente ficou lá no quarto um tempo e aí liberou a suíte. Só que eles tinham que limpar, né? Na verdade, a moça que estava na suíte ia pro quarto e tinha que fazer essa troca. E aí essa parte foi meio ruim, não foi a pior, não. Mas, é, nessa parte, que aí as contrações já estavam começando a ficar mais ritmadas, mais intensas, eu tive que ficar no corredor, e eu comecei a ter enjoo. E aí o enjoo piorava tudo, assim, tava muito ruim. E aí eu lembro que eu tava no Lafa e tinha as cadeiras, aí teve uma hora que eu sentei e no intervalinho das contrações eu comecei a dormir.
eu, tipo, cochilava e aí vinha a contração. E aí tava desconfortável essa hora. E aí eu tinha falado já com o Lafa, que falei, eu vou pedir analgesia. E quando você veio, eu falei, quero analgesia. E aí você me entrou e me examinou e a gente fez, né? Isso. Nesse exame, o colo era um colo bem fininho. Eu lembro que a Helena estava já Aí tinha melhorado. encaixadinha, Aí mas só precisou de um comprimido, né? Não precisou de mais. isso, Eu só falo, meu precisou de um trabalho de parto estava assim, no topo do morro. O que você fez foi dar um empurrão e o negócio empurrãozinho. foi, né? Foi. Mas eu lembro que quando você fez essa mudança para a suíte, já devia ser o quê? Que a gente foi para a peridural, era umas 4 horas. 4 horas. 4 horas da manhã. E aí passou o catéter, um colo fininho, ela encaixadinha, uns 4 centímetros. Passou o catéter e eu falei para você descansar. Nossa, eu descansei. Essa foi a parte mais linda do trabalho de parto. Que eu descansei. Eu falei que eu tive um sono leve, diz o lá, porque eu até ronquei. Mas enfim, descansei. E aí, quando você voltou, já tinha mais 3 centímetros. Tinha evoluído. Assim, eu descansando. Foi ótimo. Foi maravilhoso. É bom demais parir assim, né? Não é? A vida devia ser assim, fácil. Bom demais, mas quando eu falo para descansar depois da peridural, eu falo que a gente vai precisar conversar sobre o expulsivo. Depois. A gente paga depois. Não é de graça. Não é de graça. Não é de graça. Mas você evoluiu muito rápido mesmo. Eu me lembro que aí a gente teve uma conversa, depois que você voltou a perceber as contrações, que foi gradualmente, vamos dizer assim, diminuindo o efeito da analgesia. Se a gente teve uma conversa sobre fazer a segunda dose, já que você já estava caminhando para os 10 centímetros ou não. Você lembra dessa conversa? Lembro. Eu lembro que você me falou, você me perguntou se eu ia querer a segunda dose. Eu falei assim, olha, eu ainda estou tranquila. Aí nessa hora a gente tinha conversado nas posições e tal, tava ótimo. E aí eu tava tranquila ainda. Você falou assim, ó, lembra que até pedir e até o anestesista vir é mais um tempo. E aí eu pensei assim, olha, se foi tão boa a primeira, vamos para a segunda, né? E aí eu falei que ia querer, né? Aí a segunda já era o quê? Já estava amanhecendo? Já era umas 7 horas, já estava no finalzinho já tinha passado as 3 horas. Isso E aí foi a segunda, né? E aí você falou assim, vai descansar mais um pouquinho para depois a gente trabalhar nisso aí, né? E você falou para eu ir fazendo força para ela terminar de descer, não ainda, né? Isso, eu falei. Para ela terminar de descer. Isso, eu falei para você se concentrar quando viesse a contração e tentar junto direcionar para o períneo, porque aí depois da dilatação dos 8 centímetros, 9 centímetros para cima, é o processo de descida da cabeça do bebê, né? Da descida no canal do parto mesmo. E como ela já estava encaixada, eu sabia que era uma questão de tempo dela entrar na parte pélvica, que é a parte perineal, que é o que a gente chama de período expulsivo, quando já dilatou tudo e o bebê está lá embaixo. E a expulsão, ela demora, ela geralmente não é um processo muito rápido. Quer dizer, geralmente, né? Mas eu saí para dar uma voltinha dentro do... Essa parte eu fui enganada. Eu fui enganada. E aí eu tomei analgesia e você falou, vai descansar mais um pouquinho e volta. E aí eu tava plena ainda, tranquila nesse momento. E aí eu continuei lá, né, direcionando a força e tudo. Isso. Eu tinha assumido a posição de 4 apoios, né, que é o que estava também me deixando mais confortável até. Isso. Na hora que eu tinha contração, me irradiava para a perna. E aí a posição me ajudava assim, a liberar. E aí tomei analgesia e estava lá, plena. E aí esperando que eu ia descansar, né? Para depois ir para coisa séria mesmo. Eu não sei, quando eu vi, começou a vir contração uma atrás da outra. E comecei a sentir a pressão dela descendo. E aí eu falei, gente, não tá parando. Tem uma coisa errada, não tô vendo analgesia. Tem uma coisa errada, não tá parando. E aí eu comecei a gritar já nesse momento. E aí
Eu lembro que a enfermeira veio para colocar o antibiótico por conta do tempo da bolsa, tinha que aplicar, né? Isso, a E gente. aí, e aí você tinha dado uma saída, e aí eu lá eu falei, vou atrás, né? Aí a enfermeira falou assim, pai, não vai não, porque você vai perder. A cabecinha dela já tá aparecendo. E eu falei, o quê? E você queria Aí você tocar a falou que você cabeça nem dela, né? acreditou. Hã? Não, você falou que quando te chamaram também você nem acreditou que era eu já, que a Helena já estava aparecendo, né? Isso, isso. Aí você chegou, né? Ela já estava já aparecendo Aquela careca. e aquela carequinha loura. Loura. É, e aí eu lembro que eu tinha colocado no plano de parto e eu queria tocar a cabeça dela quando aparecesse, né? Isso. Só que a primeira vez que você perguntou, eu me fiz de planta, que eu falei, gente, eu não consigo me mover. Não consigo fazer mais nada. Eu, tipo assim, aí nessa hora você pensa assim, gente, como que eu vim parar aqui? Me tira daqui, eu não quero mais brincar. Não quero, Não é, não quero. não gostei. Isso mesmo. Desse jeito, não quero estar aqui. O expulsivo, o expulsivo. Ai, ai, ai. E aí? Eu estava lendo um dia desse várias frases de trabalho de parto, mas me identifiquei em todas. E você pensa em como que a humanidade progride, continua nascendo gente, porque não é possível. Mas aí eu falei assim, não dá para voltar atrás, né? Não dá para pôr ela para dentro de novo. Então, bora empurrar essa menina para fora, né? Aí você perguntou de novo, você falou assim, ó, já tá na metade da cabecinha dela, você vai querer tocar? Eu falei, não, eu queria só pôr ela pra fora. Me arrependi um pouco depois, podia ter, mas enfim. Eu falei, não. Ali, mesmo no plano de parto, você tendo feito outras escolhas, ali o que você estava querendo era resolver, porque a pressão era tão grande que o que você queria era empurrar e expulsar. Aí você entra na partolândia, né? Eu me lembro que você fala, inclusive você fala da pressão no períneo e do círculo de fogo, né? Tava agindo. Sim, sentia. Eu falei, está abrindo tudo. Abrindo tudo, vai rasgar tudo. Essa é a impressão. Sim. Nossa. E aí eu lembro que você falava, tá na metade da cabecinha dela. Eu falei, mas que metade não acaba? Nunca. Não acaba nunca. Mas acabou. E aí eu senti ela terminar de sair. Você lembra da posição que você estava, né? Continuei em 4 apoios, que Posição de braço, eu achei que foi ótimo, assim. Uma coisa que eu nunca imaginava, assim, se fosse há tempos atrás, me perguntasse, talvez eu não era uma coisa que eu pensasse, mas foi o que eu me senti confortável na hora. Foi o que eu tinha treinado na fisioterapia, né, com as meninas, e que foi o que eu percebi que eu tinha na cama, porque uma coisa que o Lafa falou, canto. Deu uma... travou um pouquinho seu vídeo. Voltou. Você tinha treinado com as meninas, você estava falando? A Lu tá aí. E era a posição que eu tinha mais força. E eu fiquei de 4 apoios na cama. E o Lafa tinha falado esse negócio da cama. Ele falou, Gi, quando você tá com dor, você quer cama. Você vai querer. Você não vai querer ficar em pé, você não vai querer ficar, você não vai querer nada. E é verdade, assim. E aí foi ótimo, porque tive uma laceração bem superficial, né? Quase nada, que eu recuperei muito bem, muito rápido. Foi quase nada. E aí eu xinguei vocês depois, porque vocês falaram que eu ia descansar e eu não descansei. Eu sei. Porque aí foi super rápido o expulsivo, né? Foi menos de 1 hora. Pois aí é o que eu falo, aí já era hora de você ter uma conversa mais de perto com a Helena mesmo, né? Porque ali já não... Eu vou ser essas mães dramáticas que eu vou falar quando ela vou embora. Eu senti a dor que eu senti quando você nasceu. Vou fazer isso, vou ser dessas mães.
Pois é, ela nasceu, a gente virou a posição para você ficar mais confortável, né? E É, para poder recolher. aí assim que eu senti que ela nasceu, eu falei, quero virar, né? Quero ver. E aí ela nasceu um pouquinho cansadinha, né? Teve que expirar e tudo. Ela tava com o nó, né? Do cordão. Mas Tava. aí recuperou. Né? Mas aí recuperou super rápido e veio pro colo, e linda e maravilhosa, e a gente ficou lá junto. Minha piquitita, E aí você pariu a sua criança. a minha criança, É, a minha piquitita. eu estou vendo aqui a Ananda perguntando em relação ao círculo de fogo e a dor com a anestesia peridural, né? Com a analgesia peridural. E a gente sempre falo muito sobre isso, a gente sempre vê muito essas questões nos relatos dos pacientes que vão para a peridural, que a peridural ela tem um potencial de alívio da dor absurdamente grande na fase de dilatação. Porém, a fase de expulsão é outra conversa. Ah, Janone, quer dizer que a analgesia não ajuda no expulsivo? Não, não, não. Eu não falei isso. Ela ajuda, ela alivia. Mas ela tem uma capacidade de alívio da dor muito maior na fase de dilatação. Na fase de expulsão, não tem anestesia que consiga retirar o processo da pressão, da sobrecarga no períneo, né? Daquela sensação que vocês trazem, que é o seguinte: Janone, esse bebê está nascendo pelo buraco errado, está errado isso. Eu quero sair daqui porque tem uma coisa errada, ele não pode nascer desse jeito, está no lugar errado. Porque a pressão no ânus é muito grande, parece que vai rasgar tudo mesmo, é uma sensação muito intensa. Eu nem tinha essa sensação que estava errado, eu sabia onde que ela estava. Eu sentia. É porque você está no Naskin. Se você tivesse de cócoras, você ia sentir a pressão maior no ânus. Pode ser, pode a ser. posição crua ajudou muito. Mas é um trem que não valeu de nada. Valeu de nada. O anestesista, ele ainda tentou. Porque quando eu comecei a gritar, ele veio e me perguntou: o que você está sentindo? E aí eu falei, eu acho que ele pensou assim: não vai resolver, não vou ajudar muito nesse momento. Porque foi muito rápido. Eu falei que eu fiquei assustada. E eu estava esperando o meu descanso e não teve. E aí não deu. Foi. Não, eu tô vendo a Clara entrou também aqui, ela falou exatamente. A Clara teve também um parto que o expulsivo dela é de enlouquecer, mesmo com a analgesia. Eu falo, a gente vai ter duas conversas, uma na fase de dilatação e a outra na fase de expulsão. A conversa no expulsivo, ela é outra. O parto, ele é dividido em duas fases, porque são duas fases distintas. A expulsão é bem distinta. Mas depois que você expulsou, né, a Helena, que ela nasceu, recuperou rápido, ficou com vocês e maravilha. Conquistei o parto, foi uma conquista maravilhosa, estou muito plena, realizada. Lafayette participou do processo todo, fantástico. E aí? E aí, como é que é a saída da maternidade? A gente fala que é o segundo parto, né? A saída do hospital com o bebê no colo é a chegada em casa. E aí, que o parto foi fichinho. O bicho pega mesmo depois. Né? Eu já saí da maternidade meio assim, meio destruída. Era a sensação de ser atropelada. E assim, eu tava muito com o humor bem rebaixado, muito querendo chorar, só chorar o tempo todo e tal. E a Helena nasceu com baixo peso e ela tinha que mamar muito. E ela era uma criança que mamava e dormia, para meu desespero. E aí isso tudo me deixou muito ansiosa. E aí vem a questão do puerpério, que eu falo que é a treva. Nossa, eu viveria grávida, eu passaria por outros partos, mas o puerpério, se eu pudesse pular, que é tenso. Porque é aquela coisa linda que você espera, né? Você tá com o bebê, né? Você falou a família margarina, né? De passear no parque e tudo. Não vem nessa hora. Não vem. Não vem. Você chega em casa e aí você muito, emocionalmente, psicologicamente, é muito estranho, é muita coisa. Você perde a identidade, você não sabe quem você é. É muito estranho.
E aí, assim, a primeira semana foi ruim. E aí eu dei uma melhorada no final da primeira semana. E eu lembro que a gente teve nossa consulta. A consulta foi super ótima, assim. Você foi super acolhedor. E aí você falou, eu sei. Isso foi ótimo pra mim. Porque eu tava bem, eu recuperei fisicamente muito bem. O leite tava ok. A Helena mamando já. Tava tudo ótimo fisicamente, assim. Só que aí passou a primeira semana, eu achei que eu tava bem também. Passou a primeira semana, o Lava voltou a trabalhar, porque essa licença de 5 dias pro pai é uma vergonha, eu acho. Deu uma travada. Então, o Lava voltou a trabalhar. Minha mãe que estava comigo teve que ir embora. Em plena pandemia, eu tive que ficar sozinha. Porque eu estava trabalhando em casa, mas estava trabalhando. Então, assim, a maior parte do tempo era eu e a Helena. Sem poder receber visita. E cuidar de recém-nascido, assim, é um ciclo eterno. Eu falei, gente, eu nunca fiz nada tão difícil na minha vida. Eu quero voltar pro meu trabalho. Falei com a amiga minha, eu quero voltar a trabalhar. Porque eu não tenho nada que eu faço no meu trabalho que é tão difícil. Ótimo. E ela falou pra mim é assim mesmo. E quando você tiver que voltar a trabalhar, você vai querer ficar com ela. E aí, mas o que me fez melhorar, porque assim, eu falei que vem coisas na cabeça da gente, que eu falei que são coisas difíceis de serem ditas em voz alta. Porque você espera a beleza só da maternidade, vem coisas muito difíceis. Sim. E aí eu só comecei a melhorar quando eu comecei a admitir o que eu estava sentindo, começar a falar, e quando eu comecei a conversar com outras mães. Teve uma especial que era uma amiga minha, que eu não via há muito tempo, ela viu foto da Helena e me mandou uma mensagem, ela falou que eu tive um puerpério muito intenso. E desde então eu gosto de ajudar outras mães. Se você quiser, me liga. E aí eu mandei mensagem para ela e eu conversei com ela. E ela falou assim, Gi, é assim mesmo. Ela falou assim, ela falou comigo, eu só fui curtir mesmo a maternidade depois de 1 ano. E isso tudo é assim mesmo. E todo mundo falava, gente, é assim mesmo. Às vezes a gente quer correr. Não tem nada de errado. E aí eu fui lendo relatos. Engraçado, que você só sabe quando você vive. Porque eu li coisas que eu já tinha lido antes. E isso tomou outra dimensão. Vai acabar, certo? E aí tudo tomou outra dimensão. Assim, quando vivendo. Ligando no computador. Uhum. E aí foi isso. Pois às vezes fica sempre uma dúvida relacionada a esse pós-parto, o seu com mais ou menos 1 semana, da questão de depressão pós-parto, né? A gente sempre gosta de orientar que a depressão pós-parto é um processo, né? Uma alteração, uma doença mesmo, que acomete mais tardiamente. Ela não é nessa fase inicial do pós-imediato, das primeiras semanas. Então, você está vivendo um tremendo blues puerperal, né? Que é bem dentro do esperado. E aí, quando eu brinco que eu falo esse segundo parto, a saída da maternidade para casa, é porque se, por um lado, a gente consegue ver o funcionamento da mãe, né, da puérpera, né, com o companheiro, com a companheira dela e com a criança, por outro lado, a gente não tem aquele acesso àquela rede de apoio absurdamente ampla e restrita por causa da pandemia. Existe uma restrição dessa interferência, que tem um lado bom e um lado ruim. Mas a gente chegou a conversar sobre isso depois, numa consulta mais para frente, sobre as possibilidades de tentar transformar o pós-parto num processo menos pesado, né? De tentar delegar mais e, se precisar de ajuda, vamos encarar e vamos buscar alguma forma de aliviar um pouco a barra, porque realmente a frase que você fala, ela é perfeita. Existe uma total perda de identidade. É isso, você não é mais você. Acabou, porque você tinha uma vida, uma história, acaba a sua vida e a sua história. Você vive para o outro pelo outro. Só. Esse começo é muito louco, assim.
Eu lembro que eu tinha essa sensação, assim, de você dar de mamar, põe pra rotar, troca a fralda, nossa, você vai pôr pra dormir, não nem acorda, você tem que começar tudo de novo. Aí, e aí eu lembro que você me perguntou sobre a amamentação, se estava sendo difícil. Eu falei, não, amamentar tá super fácil. Se tivesse alguém para fazer o resto, tava ótimo. E aí a gente vai se adaptando, né? Eu lembro que na consulta de um mês, assim, que foi quando eu comecei a melhorar mesmo, mais um pouco, assim. E você chegou a me perguntar se eu queria um remedinho, alguma coisa. Eu falei que não, que eu também não dou graça. Você tinha necessidade, de um suporte medicamentoso mesmo. Mas deu para ir sem. E aí também eu fui mudando minha percepção, a gente fui dando alguns jeitos aqui, né, como dava, assim. Minha mãe começou a vir mais vezes, me ajudar e tal. E a gente foi se ajeitando, e a gente tá achando os jeitos. Ainda não sei se são os melhores, mas estamos achando, então tá fluindo as coisas também. Helena tá linda e crescendo e tá dando certo. E teve isso também, assim, uma coisa que me deixava tranquila, porque às vezes você se questiona, você acha que você tá ficando louca mesmo. E aí eu falei assim, o tempo todo eu nunca tive problema para cuidar dela. Por mais difícil que fosse, por mais que às vezes dava vontade de sair correndo, nunca tive dificuldade. Ela sempre ficou bem cuidada, assim, o tempo todo. E aí a gente vai aprendendo e vai achando outros jeitos, e vai encontrando os caminhos, eu acho. Você lembra que você falou para mim, depois que você descreveu o parto, você fez o relato, né, por escrito. Aí você falou assim, Janone, se a gente for fazer o relato em live, daqui a pouco o relato vai ficando cada vez mais leve, porque o relato vai ficando cada vez mais florido. Você usando essa palavra, eu achei uma palavra bonitinha, né? E é exatamente isso. Eu brinco muito que às vezes eu estou no processo do parto com vocês, vivendo aquele processo todo, e vocês vão fazer um relato lá na frente e começam a descrever coisas e situações que eu me pergunto, eu estava nesse parto, eu não estou lembrando disso. Ou seja, a percepção do outro, ela é sempre diferente. Por mais... E a sua mesmo vai mudando, a sua própria percepção vai mudando com o tempo, né? Isso aí é o efeito maravilhosamente... vamos dizer assim, sedativo, antidepressivo e altruísta da ocitocina, né? Que a ocitocina é um hormônio que rege esse período do parto e do pós-parto, ele está intenso aí na questão da injeção do leite, na contração do útero. Então, ela deixa vocês com essa capacidade de aceitar um pouco menos resignada esse processo de entrega e de perda da identidade mesmo. É isso, é como se fosse um altruísmo que extrapola qualquer possibilidade do ser humano, porque é uma entrega completa, não tem horário, né? Os pacientes às vezes falam, Janone, e qual que é o horário de mamado? Eu falo, recém-nascido, de dias, de semanas, não tem horário, não. E o que eu sempre tento falar para vocês, sempre falo, vou repetir isso cada vez mais, que para mim cada vez é uma verdade maior que eu vejo, que marido tem que cuidar da mulher. Acompanhante, esposa, acompanhante, o que for, tem que cuidar da mulher. Deixa que a mãe que pariu, ela cuida da criança. Porque, senão, os papéis vão ficando, às vezes, tão complexos, tão confusos, que esquece que quem precisa de cuidado maior nesse momento é você. A Helena, ela se vira, ela está mamando, está berrando, a vida está seguindo para ela e tá tudo ótimo. Tendo o leitinho dela, tá bom. Com cólica, sem cólica. Mas vocês, a perda da identidade, do autocuidado, é pesado demais, né? Aquela cena do pós-parto descabelada, com olheiras profundas, sem conseguir dormir, com o peito cheio, vazando. Assim, sempre correndo, né? Eu corro para tomar um banho, com medo dela já acordar. Eu corro para comer rápido, com chance dela querer mamar. É uma coisa, você vive pelo outro, né? É muito louco mesmo. Eu lembro de ter dia que eu falei que tinha que comprar coisa, eu falei, tinha que ir na farmácia, eu falei, deixa que eu vou. Eu queria sair. Vou lá ver lavar a vasilha, eu falei, segura ela, eu lavo lá.
Porque é muito intenso isso o tempo todo, né? Inclusive tem uma farmácia que fica lá perto de Sete Lagoas, que é ótima, vou lá. É, só isso, assim, mas é muita loucura. E a primeira vez que eu escrevi o meu relato, eu tinha escrito trauma nele. Eu falei, gente, isso é muito pesado. Não Vou é? tirar. Você acha que é hoje, agora, nesse momento? Acho que já eu não sei. Eu acho que é assim, eu acho que é uma coisa tão. Eu estou falando agora sobre o parto, né? Eu acho que é uma coisa tão intensa que você só tem noção realmente enquanto você está vivendo. Pois é, Depois. nascer é traumático? Acho que é. Eu acho que é totalmente traumático. Imagina para ela. Por que não seria para você mais uma pessoa te demandando, de repente, pum, surge uma criança na sua vida e sua vida muda em fração de horas, ela se transforma, né? Então, é lógico, é uma mudança muito grande. Isso, com certeza, leva a uma série de questionamentos. Por isso que eu falo que no frigir dos ovos, depois de passar a tempestade, a gente se torna pessoas melhores. A gente vai se tornar pessoas muito melhores, né? Com muito menos cobrança, com muito menos crítica, né? Com certeza você se enxerga no outro lado do papel, no outro lado do muro, e é diferente, né? Você ter essa vivência, porque antigamente você imaginava assim, pô, Janone, eu via minhas amigas e falava, não é tão punk assim, não é, tá, é isso aí, tem ajuda, não é? A gente... Minhas amigas, eu tenho amigas que falavam assim, gente, ter neném é muito bom, mas se pudesse, pulava a fase do recém-nascido. Eu falava, gente, povo de coração duro, né? Eu comecei a entender tudo que as outras mães falam, e aí eu achava que era exagero, por falar assim, você só entende quando você vive. Exatamente. Não é, você só entende quando você vive. E é o que eu falo, como a gente é movido pela falta, o que a gente tem que enxergar, ou tentar enxergar, é que eu tive uma gravidez ótima. Sua gravidez você relata como sendo maravilhosa. Você teve um parto ótimo. No pós-parto, a conta chegou um pouco mais intensa. É justo. Fui cobrada. É justo, mas é isso. Tem mulheres que vão passar por gestações complicadas, gestações de alto risco, complicações, bebês que nascem antes do tempo, e vão ter partos traumáticos do ponto de vista de expectativa, do que idealizou, de não conseguir realizar nada daquilo que queria. Depois que passa, tem o puerpério. São fases distintas, né? Quando você tem uma criança que você leva para casa, começou uma família ali, né? Não existe você e o Lafayette mais. Amor, vamos abrir um vinho e ver um filme no Netflix. Acabou. Não tem essa projeção, essa expectativa no futuro recente. Não tem. É Helena Full-Time. O Netflix é Helena Full-Time, né? Meu vinho, só Deus sabe quando. Pelo menos eu posso curtir agora, né? Pois é, viu como sua vida melhorou muito? Tá vendo? Ai, velho, mas é isso. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de ponderar, de pontuar? A gente está caminhando para a nossa reta final do relato. Se o Lafa quiser também entrar para fazer alguma colocação dele, ele tem uma lucidez muito grande, e é aquilo que você falou, muito interessante, o papel dele como seu companheiro, né? Foi muito interessante na gravidez e no parto, no pós-parto também, eu tenho certeza. Então, vou deixar aberto aí para você, se ele estiver aí, quiser falar um pouco também. Eu acho que o Lafa tá para lá, não sei se eu vou conseguir resgatar ele agora, não. Sem problema. Mas assim, falando dele, ele falava assim, no final das contas, eu tô entendendo que meu papel é não atrapalhar. E aí, porque quando eu falava para ele que eu queria um parto humanizado, eu queria um parto normal, inicialmente ele imaginava que eu fosse parir em casa, qualquer coisa desse tipo, assim. E aí, com o tempo, é que ele foi entendendo, né, o que eu queria, o que era isso tudo.
o que era possível, e até hoje, assim, ele respeita muito, mesmo quando ele não entende tão bem. A gente sempre conversa, eu coloco e ele entende e ele me dá suporte. E eu acho que isso fez a diferença. Eu falei que ele não interferiu tanto no sentido de brigar comigo, né, pelas coisas, mas assim, ele estava lá o tempo todo. Então, isso para mim foi muito importante, assim, ter esse suporte. Ele foi esse suporte, ele ajudou que eu ficasse tranquila, porque eu sabia que ele estava lá o tempo todo. Então, esse foi o papel dele, assim, de ser meu suporte o tempo todo. E aí, eu acho que por isso deu muito certo, né? Tudo e tem dado certo, assim, e a gente é uma parceria mesmo, assim, nossa. E Helena tá desfrutando disso, porque no final das contas agora estamos dois babões que um dia desse, no meio da noite, ela começou a rir, a gente brincava no meio da noite, no meio do cansaço e tudo. Então, assim, foi tentar. Ele é um super companheiro também. Começando a curtir mais, né, essa fase do pós-parto agora, com menos cobrança, com menos perfeccionismo, né? Já começando a vislumbrar vocês passeando na Praça da Liberdade. O Calil até abriu a Praça da Liberdade hoje. Aí já vem começando a vislumbrar isso aí. A sair da caverninha, né? Começando a sair da caverninha. E torcendo para as coisas também, isso aqui, as coisas de pandemia melhorar logo. A gente ser vacinado, né? A gente tá mais ou menos perto de ser vacinado, então as coisas ficarem mais tranquilas. E a gente vai aprendendo mesmo isso, de fazer o que é possível, né? De ser a mãe possível, né, o pai possível. E Helena ensina isso pra gente, assim, ela tem me ensinado a curtir cada momento, a aproveitar cada segundo, a priorizar o que deve ser priorizado e a fazer o que é possível dentro de cada momento, assim. Bacana. Então eu queria agradecer imensamente, de coração, a presença e a disponibilidade de você, né, para fazer o relato, para estar aqui falando um pouco da história de vocês, né? Mandar um grande beijo pro Lafa e para a Heleninha, aquela coisa mais fofa, eu adoro aquela foto dela que você me mandou depois, a touquinha ainda cabe nela. Porque ela é pitiga, né? Ela nasceu muito pequena, ela tá crescendo, tá dentro da curva agora. Hoje a gente foi no pediatra, tá ótimo. Mas ela é comprida. Eu vou ficar baixinha aqui em casa e os dois altos. Sim. Mas queria agradecer. Então, mais uma vez vocês, quero agradecer a todo mundo que participou. A live vai ficar salva para quem quiser depois assistir. Se tiver de perguntas que não foram respondidas, eu vou responder depois diretamente para o feed. E é isso. Uma ótima noite para vocês. Que tenham uma noite tranquila. E a gente se encontra daqui a pouco, né, lá no consultório. Sim. Combinado? Combinado. Um beijo, tchau, obrigado. Tchau, tchau.